Hoje, dia 15 de setembro, é comemorado o Dia Internacional da Democracia, nos fazendo refletir sobre os valores desse sistema que constantemente enfrenta desafios. Afinal, a democracia está ou não ameaçada? E para falar mais sobre isso, nós recebemos o professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio, para responder a essa e tantas outras perguntas que nós temos. Bem-vindo, professor, bom dia. Bom dia a você também, bom dia a todas e a todos. Há quase um consenso, se não um consenso pleno, professor, de que, apesar de tantos desafios e problemas da democracia, ainda é o melhor regime a ser implantado em um país, em uma nação. E aí eu te pergunto, principalmente a oposição usa alguns problemas de governo, algumas dificuldades de relacionamento, crises institucionais, para trazer esse viés de que a nossa democracia está ameaçada. Nossa democracia está ameaçada, professor? Note, o velho primeiro-ministro do Reino Unido, que pontificou durante a Segunda Guerra Mundial como um dos grandes artífices da manutenção da paz no mundo e da democracia, Winston Churchill, acho que era um grande frasista, e dizia frases engraçadas, muitas vezes geniais. Indagado sobre a importância da democracia, ele teria dito: a democracia é o pior dos regimes, com a exceção de todos os outros. Isso vale para dizer um pouco o seguinte, que não há regime perfeito, não há regime de governo que seja infenso a críticas ou infenso a problemas temporários. É preciso notar que a democracia tem suas falhas, mas a ciência política nunca concebeu, Lívia, nada que a supere, em hipótese alguma. Então, quando você indaga se a nossa democracia está ameaçada, eu diria a você que a democracia sempre está ameaçada, seja em que país for. A democracia é efetivamente como uma planta rara que se tem que cuidar diariamente, alimentar-se diariamente. Então, no momento mais recente da nossa história, nós temos passado por presenciar a ação de certos grupos antipáticos ao regime democrático, saudosistas, nostálgicos de um tempo sombrio de regimes autoritários, que querem, porque querem, comprometer a essência extraordinária do único regime possível que existe, que é o regime democrático. Então, para te responder ao fim, se a democracia está ameaçada ou não, eu digo que ela está ameaçada na medida em que os militantes da democracia, os defensores desse excepcional regime, relaxarem. Nós não podemos relaxar. É um dever cívico, e aí eu devo dizer, é o verdadeiro dever patriótico de todo cidadão brasileiro, de toda cidadã brasileira, defender o regime democrático em todas as suas condições. A Carta da República, ela estabelece a democracia como cláusula pétrea, como princípio fundamental do Estado brasileiro, como núcleo indissociável da realização da nossa cidadania, Lívia. Então, é preciso dizer que se a democracia está ameaçada ou não, isso está em nossas mãos. Nós devemos defendê-la diariamente, usar todos os meios constitucionalmente estabelecidos e, acima de tudo, jogar com base nas regras do jogo. Onde estão as regras do jogo? Estão na Carta Magna do Brasil, na ordem constitucional brasileira. A Constituição, que é a lei das leis, que supera o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e que os coordena, e que coordena a todos nós em sociedade. Nós, cidadãos brasileiros, é que somos os soldados de defesa da democracia, e saiba, ela depende de nós. Se nós soubermos manter a nossa luta pelo regime democrático sempre, sempre, ele não estará tão ameaçado assim. Agora, hoje é o Dia Mundial da Democracia, só que só 24 países em meio a 167, segundo a ONU, têm uma democracia plena, ou seja, a gente precisa avançar muito ainda, né, professor? De certo, porque a democracia, David, não é apenas um estatuto formal que consta do texto da Constituição, não é apenas um regime de governo inscrito na Carta Magna e que, estando lá inscrito, se basta em si. Não, não é. A democracia pressupõe um investimento maciço no processo educacional brasileiro. Nós nunca vamos concretizar
real e idealmente a nossa democracia enquanto nós tivermos tamanha desigualdade de tratamento entre as pessoas, sobretudo no campo educacional. Nós não vamos concretizar a democracia enquanto todos os cidadãos e cidadãs brasileiras não tiverem acesso a uma saúde razoável, a uma prestação de um estado de bem-estar social funcional, porque essas são as condições elementares para que a pessoa possa decidir por conta própria, agir por conta própria e assim ser um cidadão pleno. Então eu volto ao momento inicial da nossa conversa. A democracia é algo de que se tem que cuidar diariamente. Note que, entre tantos países citados por você, vinculados à Organização das Nações Unidas, tantos são os que não vivem um regime democrático. E o nosso Brasil, que se rege pela democracia em tese, desde o seu nascedouro, no primeiro reinado, com a outorga da Carta Magna de 1824, passou por tantos momentos de ruptura institucional, viveu ditadura civil, viveu ditadura militar, viveu momentos longos de estado de sítio, momentos de excepcionalidade, e tantos países referenciais do Ocidente. Vemos aqui na América Latina uma grande margem de estados nacionais que passaram por bárbaras ditaduras. A Península Ibérica, com a ditadura de Franco na Espanha, a ditadura salazarista em Portugal, a Europa, berço civilizacional do Ocidente, viveu ditaduras tirânicas. Então, em verdade, a democracia é um regime que pressupõe luta permanente. Então, nós temos que travar essa batalha diária, David, entre a democracia como postulado e como dogma previsto na Constituição e a realização diária do princípio democrático nas ruas, no dia a dia das nossas funções, das nossas atividades, das nossas vidas. É aplicando um sistema educacional justo e distributivo que faça as pessoas poderem decidir por conta própria, é concedendo condições mínimas de subsistência a todos os brasileiros, que a nossa democracia certamente ficará de pé. Porque, do contrário, quando esses pressupostos, David, se desestabilizam, vozes oportunistas, que só têm por objetivo preservar o poder tirânico, o poder autoritário, lançam mão de discursos fáceis para destruir o edifício democrático. Mas, recentemente, temos algo a comemorar nesse dia da democracia, nesse Dia Mundial da Democracia. O Brasil vive há 35 anos debaixo de uma Constituição, a Constituição de 1988, a 6ª Constituição da história republicana, a 7ª Constituição da história do Brasil, considerando a do Império, e nesses 35 anos, ainda que tenhamos passado por momentos muito delicados, o sistema constitucional sobreviveu. Veja o que aconteceu em 2022 e 2023, por muito pouco não retrocedemos a um regime autoritário, mas a democracia permaneceu viva, de pé, mostrando que suas instituições são fortes, graças à luta diária de todos os brasileiros e que assim permaneça. Ainda bem, professor. Nós vamos sair para o intervalo. Para quem nos acompanha apenas pelas rádios Jovem Pan, aqui na TV, nas plataformas digitais, o professor continua. E para você que nos ouve pelo rádio, já o professor volta com mais informações para você, agora 9h41. Mano. Professor, bom dia, é um prazer conversar com o senhor. Existem alguns índices internacionais que medem a qualidade das democracias ao redor do mundo, como o V-Dem e como o Democracy Index, feito pela Economist. E um elemento que chama atenção sobre a democracia brasileira, que é considerada uma democracia falha, portanto, longe ainda de ser uma democracia liberal plena, são aspectos de falta de funcionamento adequado nas instituições de participação da sociedade no sistema político e do próprio funcionamento do governo. Por isso, eu queria chamar a atenção para um elemento institucional essencial das democracias, que são os partidos políticos. Então, a base de participação da sociedade no sistema político
se dá através dos partidos. E quando a gente olha para o desenho institucional dos partidos no Brasil, eles que deveriam ser a base da democracia são geralmente antidemocráticos, no sentido de que ainda mantém regras que na administração pública, por exemplo, seriam absurdas, como nepotismo para cargos de direção partidária, como ausência de limite para reeleição de dirigentes partidários, de tal modo que, apesar de termos financiamento público dos partidos através do fundo partidário e do fundo eleitoral, convivemos ao mesmo tempo com uma certa normalização, com a ideia de que ainda temos donos de partido no Brasil. Na avaliação do senhor, como podemos avançar numa agenda de aperfeiçoamento institucional dos partidos e de uma governança partidária que garanta uma democracia interna no funcionamento dos partidos? Antes do mais, eu preciso te agradecer por esse questionamento e por essas ponderações, porque isso nos leva a mostrar o seguinte, que a democracia está em rota de concretização. Veja que o desenho institucional, para utilizar a expressão da moda, feito na Constituição de 1988, ele ainda não foi cumprido na sua integralidade. Nós precisamos lutar por isso. Primeiro porque, conforme você disse muito bem, os partidos políticos são células fundamentais para a concretização do ideário das fatias do eleitorado diante das instâncias de representação política. Significa dizer que nós temos uma democracia representativa, e essa democracia representativa se concretiza através da manifestação dos representantes e das representantes eleitos pelo povo para legislar e para administrar. E, é claro, se nós mantivermos esse sistema multipartidário no Brasil, não que aqui eu esteja defendendo o bipartidarismo, não estou não, mas se nós defendermos esse sistema multipartidário com poucos freios, com a transferência, se me permitir aqui ser um pouco enérgico no que eu vou falar, com a transferência do mandonismo, do coronelismo, que são patologias históricas da política brasileira, que, por exemplo, contaminaram a Primeira República e grande parte da política no interior do Brasil, por exemplo. Se essas chagas, se essas doenças do coronelismo e do mandonismo saírem de dentro do Estado, mas ficarem dentro dos partidos políticos, nós teremos um problema sério mantido na representação política. Então, esse é o primeiro ponto a identificar. A legislação geral dos partidos políticos, a lei orgânica dos partidos políticos precisa evoluir. Precisamos evoluir nas emendas constitucionais no sentido de estabelecer que os princípios gerais e setoriais da administração pública devem valer, sim, para a governança interna dos partidos políticos. Você tocou num ponto fundamental, até porque os partidos políticos vivem de quê? De dinheiro público também, dinheiro que é proveniente da arrecadação de todos nós, contribuintes, do nosso esforço de pagar impostos. Então, esse é um primeiro ponto. Mas tem também um segundo ponto relevante. Quando a nossa Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 88, há um comando fundamental nela posto no título 1º, que estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos, e é o que você falou, democracia representativa, e também diretamente nos moldes desta Constituição. Quando diz diretamente, se refere a quê? Basicamente ao plebiscito, ao referendo e à iniciativa popular, que são mecanismos de participação direta do eleitor no processo de formação das leis, no processo de tomada de decisões. E nós estamos longe de concretizar isso. Veja quantos plebiscitos nacionais e referendos nacionais nós tivemos de 88 para cá, pouquíssimos. Nós temos que aprimorar a democracia representativa com o aprimoramento da funcionalidade dos partidos políticos, com a responsabilização maior dos gestores dos partidos políticos e com o adensamento das vias de participação direta pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular. Lembrando, para concluir, que essa democracia representativa não se exerce apenas no Congresso Nacional, constituído por uma Câmara dos Deputados com 513 deputados e deputadas e por um Senado Federal que representa os Estados-membros com 81 senadores e senadoras, não. Se exerce também por 26 Assembleias Legislativas
com seus deputados estaduais em cada um dos 26 estados, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, no Distrito Federal, e, por último, por 5.570 câmaras municipais em 5.570 municípios. Estamos, nesse ano, elegendo as nossas câmaras municipais. A todos nós, eleitores, o dever cidadão máximo de escolher muito bem os seus representantes para, em que pese essas falhas cometidas pelos partidos políticos no direcionamento das candidaturas, para que esses representantes possam ser realmente o reflexo da vontade do povo, que, ao fim e ao cabo, é o verdadeiro titular da soberania. Para isso que existe Estado Nacional, para fazer a vontade do povo num país democrático. Todos esperamos. Conversamos com o professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio. Professor, muito obrigada e um ótimo domingo. Para você também, para todos e para todas, um ótimo domingo e que a democracia seja a força permanente, o motor permanente da nossa existência. Que assim seja.